Pronto, estamos de volta. Vamos lá, Davi. Vamos ver se a gente consegue aqui. Acho que agora vai dar. Aí. Live Papo Livre com Carlos Bregantin. Se você entrar e dizer eu Vai dar quero. certo. Aí sim, aí sim, aí sim. Vai dar certo. Eu acho que deu uma. Esses sistemas acontecem, eles dão umas É travadas, né? verdade. Naquela hora. Não, é verdade. Acho Eu tenho que que falar, pode. Dona Lourdes, vem, Dona Lourdes, vem logo, Dona Lourdes, quero ver a senhora. Eu acho que o Daniel estava lá e viu que eu entrei, né? É. E eu falei com a minha mãe só no domingo, né? Nós tivemos um aniversário dela e falei com Uhum. ela. Ela me ligou para me dar parabéns pelos Dias dos Pais e tal. E até hoje não tinha falado com ela. Então, ela acho que ela queria aproveitar a oportunidade. Ah, com certeza. Com certeza absoluta. Tudo bem, meu pastor? É, mas a ideia de fazer essas lives de terça e quinta, às 19 horas, é dar oportunidade para aqueles que normalmente, às vezes as pessoas que mais assistem às lives, né, Uhum. são auditório de lives, né? Verdade. Mas tem ideias, tem opiniões, tem perguntas, tem comentários, né? É, isso é E verdade. às vezes não tem a oportunidade para fazê-lo. Então a ideia é abrir para aqueles que quiserem é, é, colocar alguma opinião, algum comentário. Não. E isso é maravilhoso, né? Esse bate-papo, essa interação, ela é muito benéfica, né? Ela é muito bem-vinda. É, É, só abrir esse espaço pessoal é maravilhoso. Eu fico extremamente orgulhoso e extremamente feliz de participar, né? e assim, né, Davi? A gente vai. Eu não gosto de usar algumas palavras porque a gente nunca sabe o que vem, né? Mas se Uhum. estes são os recursos que nós temos, por que não usá-los, né? E ir criando, né? Vamos dizer assim, o volume de lives que você tem hoje, de pessoas propondo algo, é muito grande. Não há muito lives assim, de interação, do tipo, quem entrar, de repente, poder conversar com quem abriu a live, enfim, né? E eu acho que é um recurso que a gente tem que usar, não é? E Se, bem se usado. isto é o que nós temos, E, né, eu tenho algumas lives aqui na empresa, na página que eu tenho do Táxi Acessível, referente ao público que eu trabalho. Né? aham, aham, Eu feito com as nutricionistas, com psicólogos, é, com agente comunitário de saúde, que vai ensinar como é que ele pega remédio de graça, como é que pega a fralda no posto. Então, de vez em quando, a gente faz algumas coisinhas aqui também. que Né? legal, que legal, que legal. É aquela coisa que você ensinou, enche a internet de coisas boas. Né? Isso, Faça na internet. Tem muita porcaria na internet, tem que colocar muitas coisas boas também lá. Né? Então, é o que a gente está fazendo exatamente. aqui. Eu acho até, por exemplo, que isso aqui, né, que nós já conversamos outras vezes e aquilo que eu já coloquei aqui, alguns que estão conosco já sabem, né? O Davi tem uma empresa como é que você chama? É táxi para cadeirantes. É uma empresa para deficiente físico, né? Transporte para deficiente físico. Transporte para deficiente físico, né? Que é um trabalho de uma dignidade extraordinária, não é? E já me serviu, inclusive, cuidando da minha mãe nesse sentido. Então, eu acho que tem. Por exemplo, quando eu pensei em fazer a live Papo Livre, não é no sentido até de ter muita gente na live. Quando eu pensei, falei, não, se entrar uma pessoa e a gente tiver papo para conversar, vai ser legal, porque nós estamos aguardando os tempos que já tivemos, né, de poder marcar um café e ir no balcão da padaria e ficar conversando. Eu não Isso é posso verdade. fazer isso hoje. Eu tô muito precavido no que diz respeito a não me contaminar, vamos colocar assim. Não é? Então, eu não vou fazer isso. Poxa, mas de repente eu tenho chance de conversar um pouquinho com o Davi. Por que não conversar e ter, de repente, alguém junto com a gente? Né? Sim. Outro dia, eu e o Fernando fizemos, meu amigo Fernando do Papo na Rede, a gente fez um papo assim, como a gente conversava toda semana,
abrimos uma live e fomos conversando. E algumas pessoas Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Essa é a ideia. Ô, essa é a mano, ideia. e essa ideia é muito legal. E tem uma coisa que eu queria compartilhar com o senhor, e que algumas pessoas já me perguntaram lá, e por que que Deus, né, deixa pessoas nascerem deficientes? Essa é uma das perguntas que eu já ouvi muitas vezes. E aí eu falo também de uma das causas próprias que o meu filho só não foi saber na bendita hora de oração, né? Ele é autista. E às vezes a gente ficava naquela pergunta, por que comigo? E por que não com o outro, né? É óbvio. Na hora quando você toma aquele baque, porque uma coisa é eu trabalhar com pessoas com deficiência, uma coisa é ver essa deficiência dentro de casa. Sim. Né? E aí muitas pessoas me perguntaram, olha, mas se Deus, o Criador do Universo, fez as coisas perfeitas, fez o mar, fez os rios, fez os oceanos, fez as flores, os animais, por que que Deus ele deixa que pessoas nasçam com deficiência? E aí vê várias passagens na Bíblia de Jesus curando deficientes, né? De Jesus, pessoas, outras curas também, como o tanque de Betesda, como levanta-te e anda, etc. e tal. No mercado religioso também, que viu nisso um nicho para ganhar dinheiro, muitas pessoas que pegaram esse nicho para. Eu já peguei muitas pessoas, eu vou lá no fulano, que fulano de tal vai me curar, fulano de tal vai fazer isso, e chegar lá não fazer nada. Então, assim, seria uma das coisas também que seria interessante, uma outra oportunidade, claro, é falar sobre Jesus, sobre a Trindade, e por que que deixa que pessoas nasçam com deficiência. Isso é o que eu mais ouço. Né? Isso eu ouço. Você fala do Evangelho, você fala assim, olha, esse Jesus ele é especial, Jesus é lindo, etc e tal, o Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo. O que eu ouço é assim, mas ele é tão bom que meu filho nasceu deficiente. Ele é tão bom que a minha filha está na cadeira de rodas. Sim. É o que a gente mais ouve aqui. Quando fala de falar de alguma religião, falar de Cristo, entrar no assunto de Cristo, como eu só trabalho com isso, como o meu nicho de trabalho é deficientes físicos, Sim. é praticamente o que a gente ouve aqui. Sim, sim. Olha, primeiro, quem dera tivesse eu a resposta a essa questão, né? Como de quando em quando ouço brincando assim, né? Essa, tipo, pergunta de $1 milhão, né? Pergunta de $1 milhão. Não, porque eu fico sem palavras, eu fico assim, engasgado porque eu não tenho resposta para isso. Mas assim, se nós fôssemos aprofundar no tema, né? Não há uma resposta pronta, nem simples, nem mágica para isto, né? Nós estamos diante de um mistério, obviamente. Não obstante, se levarmos em conta a fé que nós abraçamos no Deus, que é o Deus da nossa fé, nós não podemos deixar de voltar ao início do início. Não é? Você tem até o capítulo 3 do Gênesis um mundo, uma criação, um universo, com um habitante, não é? Com a raça humana habitando, né? na figura do casal, né? Que é a raça. Não é? Não se sabe, o Gênesis não dá sinal disto, quanto tempo esse casal conviveu antes da quebra, antes da rebeldia, antes do pecado, como nós costumamos usar no nosso linguajar, né? Cristão. Né? Houve um momento de ruptura. Houve um momento em que Deus conversava diretamente com a raça, não é? Adão, né? Ao final, diz lá o Gênesis, ao final de cada dia, Deus passeava pelo jardim. Esse era o habitat, né? Humano, o jardim, né? Criação do eterno, né? E houve um momento de ruptura. Mas por que houve um momento de ruptura? Que já é uma outra pergunta. Por que Deus... Ora, porque Deus, embora perfeito,
não é? E no combinado da criação, na Trindade, não é? Imaginou e criou tudo perfeito, criou tudo com absoluta liberdade, com absoluta autonomia, com direitos. Por isso é que nós lutamos por direitos, né? A vida toda, né? Lutando por direitos. Direitos por quê? Porque Deus nos criou e criou toda a criação com o tal do livre-arbítrio, não é? Poder de decisão, poder de escolha. Não é? Quando a raça escolhe a rebeldia, há uma ruptura com o estado de perfeição, há uma ruptura com o estado de plenitude, há uma ruptura com o estado vamos dizer assim, da beleza plena, do que foi combinado na criação, de que tudo, absolutamente tudo, se encaixaria, né? De modo que nem a morte seria conhecida. Nem a morte seria conhecida. Então, a ruptura, a rebeldia, ela desencadeia um outro mundo. Um outro mundo. E não há como você não ir nessa direção de que todo o universo foi afetado. Desde o micromundo, o médio mundo, o macromundo, o mundo humano, o mundo racional, o mundo animal, o mundo cosmos, né? O mundo toda a criação, né? Plantas, enfim, tudo foi afetado. De modo que você percebe que, a partir dali da ruptura, há distorções existenciais. E não há como não se entender que as deficiências que existem no mundo, para nós, cristãos, que abraçamos a fé, ela tem como origem o quê? A rebeldia, a ruptura, a quebra. E aí você disse, por que Jesus vem e ele cura os enfermos? Ora, porque Jesus é o resgate da quebra, do trinco, da ruptura. É ele que vem, e esse acordo já havia, né, na eternidade, é ele que vem para refazer a história. Então é ele que vem dar olhos aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, endireitar encurvados, levantar os paralíticos, aperfeiçoar mãos mirradas, enfim. Na verdade, os milagres de Jesus sempre foram, todos eles, para trazer a humanidade ao seu normal, como deveria ser. Tanto que eu digo que o Evangelho é um resgate à normalidade do jardim. E a proposta continua, o jardim. Né? Se você for para o Apocalipse, você vai ver lá que tem um jardim. Tem uma cidade, porque Deus aquece a ideia da cidade, que é uma ideia humana. A primeira cidade foi Caim que criou, não foi Deus. Deus criou o jardim. Mas Deus aquece a ideia da cidade e ele imagina e propõe a Nova Jerusalém, e no meio da cidade tem um jardim, onde toda lágrima será enxugada e onde tudo que foi deformado pelo pecado ganhará em Cristo a plenitude. Então, assim, uma fala simples, simplória, para que a gente elabore as respostas a respeito do autismo do seu filho, de bebês que nascem com deficiência, e aí entram as tragédias, os fenômenos naturais que matam pessoas, mas não há nenhum fenômeno, nenhum acontecimento em qualquer esfera do universo que não tenha a ver com a ruptura, com a rebeldia, e que, na ressurreição de Jesus, não reinicie
a ressignificação plena da existência. Tanto que quando Jesus ressuscita, o universo reage. Tá nas narrativas dos evangelhos. O universo reage, não é? Era dia e escureceu, as pedras se fendem, o universo reage quando Jesus ressuscita e mortos ressuscitam com ele. Muitos, centenas deles, dando aquele sinal para a existência de que Cristo estava trazendo de volta aquilo que havia se perdido e, a partir daí, inicia o que o Paulo chama de uma obra em nós para nos entregar ao Pai prontos, plenos. E eu diria assim, pela fé creio assim, e a minha esperança, e eu tenho certeza aí pela fé, né, que seu menino, como é que é o nome dele mesmo? Miguel. Que o Miguel, em Cristo, ele é pleno, absolutamente pleno. E eu sou daqueles que creio lá nos reencontros eternos, né? Na dimensão da eternidade. Eu sou daqueles assim que em Cristo Miguel é pleno. E isso você verá. Nossos Sempre. olhos verão. Nossos olhos verão. Nesta dimensão, aí às vezes eu pergunto, né, Davi, quem não é deficiente nessa dimensão? O Miguel tem uma deficiência. Você tem outras, eu tenho outras. É que nós vivemos nessas dimensões das comparações, né? E das competições. O Davi está travado, não sei se vocês estão me ouvindo. Talvez o Davi não esteja me ouvindo. Mas para fechar esse tema, acho que você não ouviu alguma coisa que eu falei, né? Uma parte. Mas aqui, nessa dimensão que nós estamos, que é a dimensão das comparações, a dimensão das competições, né? E de paradigmas de perfeição, de beleza, coisas desse tipo, que a gente sabe que em Deus não é assim, né? Pensando enquanto humanidade, quem não é deficiente? Quem não tem deficiências? Quem de nós que não tem que lidar com as nossas deficiências? É que algumas nos debilitam mais, outras menos, não é? Mas quem é que pode dizer que hoje já o Miguel não é muito mais pleno ou tão pleno quanto você e eu? Sim. Aliás, nessa dimensão, quantos de pais como você que lá adiante, às vezes, vai compreender e agradecer a Deus o filho que teve. E o quão especial são aqueles aos quais Deus dá alguém tão especial quanto Miguel. Então, nós estamos conversando sobre uma dimensão que nós não entendemos. Mas eu vou nesse raciocínio. Não sei se faz sentido para você, porque eu sei que você é um homem de fé, né? E é nessa direção que eu vou fazendo os meus, vou tendo os meus raciocínios, minhas conclusões, sem querer ser acadêmico, nem usar um teologuês que acaba distanciando o entendimento, mas tentando, com o coração, ganhar compreensões da parte de Deus do que é que o pecado fez em mim e do que é que Cristo faz em mim. E em Cristo nós resgatamos a nossa plenitude. Eu não enxergo desse olho aqui, mas em Cristo meus olhos são plenos. E às vezes, quando eu vejo alguma coisa, eu falo, meu Deus, não sou eu que estou vendo. Eu sei que em Cristo, pela fé, há o que eu vejo, que vejo por causa do Senhor. Então, eu assim, lido nessa dimensão, né, com perguntas como esta. Mas, óbvio, me rendendo ao mistério. Alguém já disse que diante do mistério a gente fica em silêncio.
a gente Verdade. adora, a gente, a gente, né, se debruça e aguarda, né? Porque ninguém explica mistério, porque o dia que se explicar, deixa de ser mistério. Não deixa de ser Mas mistério, não é mais. o mistério nos lança nos braços da fé, da esperança, do amor, onde a gente vai ganhando compreensões. É mais ou menos isso. Não, mas é isso, né? E é isso que eu vou fazer com o pessoal quando me perguntar, vai ser exatamente. Viu? Elabore o seu discurso. Ah, mas com certeza, mas vai valer. Seria interessante depois na sua agenda no dia fazer um bate-papo com o pessoal lá também. Acho que vai ser muito produtivo Sim, claro. para esse público. A Claro, gente claro. fala do evangelho, eu não vou tomar mais o tempo, porque tem muita gente querendo participar também, mas a É. gente também fala do evangelho, fala. É igual aquela pessoa que tentou pegar um revólver e se matar, e você, olha, tá lá o Carlos Bragantino, procura ele, falou assim, mas não, que é o Papai Noel? Eu falei, é ele mesmo, pode ir lá. Ele lá que vai ser tudo certo. Mano, um Deus abençoe, obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer, gratidão pelo que o senhor faz por mim, pela minha família, pelas orações. Eu sigo o senhor desde 2012, Olha né? aí, Eu sou que legal. um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho de tempo. Eu sei disso, eu sei É? disso. Um Eu pouquinho de sei, tempo. e mais ainda a alegria de a gente já poder, pelo menos, ter se visto e se abraçado uma vez. É, esse ano foi certeza, né? Esse ano foi. Pois Eu é. fui 4, 5 vezes lá na Vila Mariana e a gente se encontrou por acaso agora em fevereiro, março, aqui na. Agora ainda nesse ano. É. Ele não sabia que aquele abraço seria o último antes Meu, pandemia, né? meu Eu não Deus, sabia, meu Deus. Quem imaginava? não imaginaria. Quando eu vi o senhor entrando, ele falou: é o Brega? Não é que é ele mesmo? Então, eu só tenho a agradecer. Um beijo no teu coração, na tua mãe. Amém. É um amor. Nossa, em É, 20 minutos ali, já consegui valeu. na sua família, que Deus abençoe vocês assim, ricamente. Amém. Precisando de mim, estou sempre com ordens aqui, Brega, para você e para todos aí, tá bom? Davi, muito Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado pela Agradeço. Um companhia beijo, e pela ajuda. Beijo para com você. certeza. Tchau. Beijo, fica com Deus. Bom, gente, eu vou ter que, na verdade, eu vou ter que fechar essa live, porque às 20 horas eu vou abrir uma live para conversar com meu amigo querido, ou que eu não conheço pessoalmente, ou se conheço, não me lembro, o Edmilson Menezes, que cuida, que trabalha diretamente com carentes no Rio de Janeiro, e ele vai dar informações a respeito. É uma live solidária que eu vou fazer às 20 horas, mas eu estou fazendo essas lives que eu denominei de papo livre, onde a gente pode conversar sobre qualquer assunto, perguntas, comentários, enfim, toda terça e quinta-feira, às 19 horas. Então, vocês que entraram aqui, muito obrigado. Obrigado de coração por terem entrado. E quinta-feira, hoje é terça, né? Então, quinta-feira, às 19 horas, eu abro novamente. Se vocês quiserem voltar e elaborar alguma fala, como esse papo que eu tive com o Davi, o papo que eu tive com a Fátima. Tivemos aqui alguns probleminhas para conversar com a minha mãe e meu irmão que estavam aqui, mas não deu certo. E agora já são 19h54, eu preciso de alguns minutos para me preparar para fazer a live seguinte. Então, daqui a pouco eu vou abrir uma outra live às 20 horas, e é uma live solidária, onde eu apresento pessoas que estão lidando com iniciativas que visam servir, cuidar de pessoas neste tempo de pandemia e em todo o tempo. Gente, beijo para vocês, muito obrigado pela companhia de todo dia aqui nesse lugar. E não desprezem estes encontros. Eu tenho feito esses encontros de todo o meu coração. Sempre que estou aqui, com quem quer que seja, com uma pessoa, eu estou aqui de todo o meu coração. E é muito gostoso a gente ter esse tempo. Eu não sei quando é que eu vou poder voltar
a conversar no balcão de padaria, como eu gosto com as pessoas. Então, eu não vou desperdiçar a chance que eu tenho de trocar algumas falas com vocês aqui. Por isso, desses nossos encontros. Mas, até daqui a pouco, às 20 horas, eu abro novamente para fazer uma live solidária com o Edmilson. Até mais tarde. Beijo, gente. Obrigado.